Amém, irmãos. Glória a Deus. Estamos hoje aqui para glorificar o Senhor, aprender mais da sua palavra. Nós estaremos lendo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 28. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, quero já, neste momento, dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Está aqui conosco o Hernandes, marido da Madalena, está ali do lado dela. Madalena já é de casa, né? O Hernandes, não sei se é a primeira vez, já veio no casamento da filha, né? A igreja já conhece, mas seja bem-vindo em nome do nosso Senhor Jesus. A Dilson, cadê do lado da minha prima, Tina? Está ali, ó. Seja bem-vindo também em nome do Senhor Jesus. A Tina já veio aqui conosco, já esteve aqui presente em alguns cultos, mas se sinta em casa. Também tem uma visita muito maravilhosa aqui, claro, com certeza, né? Minha sogra e meu sogro aqui presente. Hoje, aprove Deus de eu pregar sobre a sogra de Pedro. Eu ia fazer umas piadas de sogra, mas hoje não vou. Era para pregar semana passada, mas como apareceu no hábito, eu convidei ele para pregar, então vai ser hoje. Mas hoje eu vou me reter nas piadas de sogra. Mas, irmãos, vamos estar fazendo a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 28. Diz assim: então correu a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. Esse Simão é Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Verso 31. Então aproximou-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém? Posso tomar o seu assento? Meus queridos, muitas pessoas foram curadas por Jesus. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nos registraram várias dessas curas. Uma dessas, a qual nós acabamos de ler, a sogra de Pedro. Eles também registraram onde Jesus libertou, onde Jesus livrou, expulsou muitos demônios, espíritos malignos. Porém, quero ressaltar, muitas igrejas pensam, e muitas pessoas naquela época pensaram, que Jesus era apenas mais um curandeiro de seu tempo. Muitas pessoas pensam nisso. Só buscam o Senhor Jesus simplesmente para a cura, achando que Ele é apenas um curandeiro. Eu vou até Jesus, Ele me cura, pronto, nunca mais. Quando eu estou doente, eu volto. Quando eu estou bom, saio. Pessoas pensam assim em Jesus. Pessoas muitas vezes até confundiram Jesus como um dos seus curandeiros daquele tempo. Só que não. Jesus, Ele vai muito além de que alguém que somente cura. Os seus milagres denotam algo muito mais profundo. Os milagres registrados na nossa Bíblia, onde os evangelistas registraram, denotam algo muito mais profundo. O que os milagres nos dizem? Dizem sobre a chegada do reino de Deus. Quando Jesus cura, quando Jesus liberta, quando Jesus expulsa os demônios, Ele está dizendo: o reino de Deus é chegada. O poder de Deus está aqui presente entre nós. O reino de Deus que cura é um pouquinho que a gente pode experimentar. Naquele reino que nós cantamos, não haverá mais nenhum clamor, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Jesus, Ele veio trazer esse pouquinho, está vendo? Quando o Filho do Homem está presente, Ele cura toda a dor. Ele ressuscita os mortos, Ele liberta os cativos. Isso em 3 anos que Jesus passou no seu ministério. Ele veio nos trazer um pouquinho do reino de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vamos entender o que é realmente o reino de Deus. Então, os milagres de Jesus nos falam sobre o reino de Deus. Os sinais do reino que acontece devem mudar a vida das pessoas. E tirando-as da situação que estão vivendo, da situação da impossibilidade para a utilidade. Então,
todos os milagres, todos os sinais do reino de Deus devem mudar a vida de todos os seres humanos, de todas as pessoas. Quando o reino de Deus chega, ele muda. E ele tira essa pessoa da situação que está vivendo. Qual situação? Situação da impossibilidade, inutilidade, para então utilidade. Sogra de Pedro, pessoas endemoniadas, pessoas paralíticas, eram inúteis para a sociedade. Mas quando Jesus chega, ele muda a situação. E essas pessoas começam agora a ser úteis, tanto para o mundo, quanto para o serviço de Deus. Preste bem atenção, o Senhor muda essa nossa situação. Na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, em um dia de sábado, Jesus então ele entra na sinagoga. Se você voltar um pouquinho, alguns versículos da sua Bíblia, a partir ali do verso Marcos 21, você vai perceber que Jesus ele está em Cafarnaum, na região da Galileia. E num dia de sábado, como era de costume de Jesus, como nós já meditamos em alguns domingos, todos os sábados, Jesus ele sempre ia na sinagoga. Pelo poder do Espírito Santo, ele nunca deixou de frequentar a sinagoga. Nós já meditamos sobre isso, mesmo com pessoas imperfeitas, mesmo ele sendo melhor do que todo mundo, ele sempre estava lá para ler a palavra do seu Pai, para explicar e para cultuar a Deus. Então, num dia de sábado, na cidade de Cafarnaum, Jesus entra e ele vai novamente para a sinagoga. E lá ele começa a ensinar com muita autoridade. E neste momento, a palavra do Senhor diz, Marcos mesmo, capítulo 1, versículo 21, vai dizer, quando Jesus está ensinando, entra um endemoniado, alguém possesso, de espírito imundo. E Jesus então diz, cala-se, saia dele. O espírito sai deste homem e todos ficavam admirados com suas palavras e com sua autoridade. Onde Jesus estava? Em Cafarnaum, na sinagoga, lá na igreja, ensinando, pregando, e lá ele realizou um grande milagre. Lá foi manifestado o reino de Deus, a libertação de um homem. Ele está lá, então ele sai da sinagoga e vai para a casa da sogra de Pedro, ou a casa de Pedro. Com os 3 evangelistas nos relatam esse episódio. A história registrada nos 3 sinóticos, os 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, basicamente são 3 registros da cura da sogra de Pedro, trazem o mesmo nível de informações. Os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que nós falamos que são evangelhos sinóticos, por que evangelhos sinóticos? Porque os 3 são bem parecidos, os 3, eles contêm quase todas as mesmas cenas, as mesmas falas de Jesus. Se você pegar o Evangelho de João, você vai perceber que é bem diferente desses outros 3. Então, os 3 se chamam evangelhos sinóticos. Os 3 trazem sempre a mesma cena, as mesmas falas, eles estão estruturados da mesma maneira. No entanto, os 3, eles omitem o nome dessa mulher. Nós não sabemos o nome da sogra de Pedro. Ninguém falou. No entanto, os 3 também enfatizam o estado de saúde dessa mulher. Qual o estado de saúde dela? Acamada e impossibilitada. É um estado de saúde muito grave, para deixar de cama e deixar impossibilitada de fazer qualquer coisa. Esse é o estado de saúde da sogra de Pedro. O evangelista Mateus é quem nos traz o relato mais resumido. Ele diz apenas que Jesus chegou à casa de Pedro e viu a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre. Mateus 8,14. Já Marcos e Lucas nos informam que Jesus foi à casa de Pedro. Então, já que ele foi, ele sai da onde? Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, após sair da sinagoga. O evangelista Lucas ainda acrescenta que a febre da sogra de Pedro era muito alta. Por que será que somente Lucas escreveu que a febre estava muito alta? Olhar clínico, olhar de médico. Você sabe muito bem que Lucas era um evangelista, mas ele também era médico. E ele sabia muito bem identificar a febre. E ele olha e fala assim, essa mulher estava ardendo em febre, e uma febre muito alta. Então, ele registra isso. O motivo da sua ida para a casa de Pedro, a Bíblia não explica um motivo específico, a visita de Jesus à casa de Pedro. Pode ser que ele tenha sido convidado para jantar e tenha ido visitar. Ou
também, pode ser que ele tenha ido especificamente visitar a enferma. Nós não sabemos o porquê que Jesus ele sai da sinagoga e fala assim, vou para a casa de Pedro. Talvez Pedro falou, Jesus, vamos hoje jantar na minha casa? Vamos, Pedro. Ou alguém fala assim, Jesus, lá tem uma pessoa enferma, vamos lá? Nós não sabemos qual foi o motivo específico que Jesus foi naquela casa. O que nós sabemos é que Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E chegando lá, ele é informado que a sogra de Pedro estava doente. Se a gente olhar aqui, saindo ele da sinagoga, verso 29, com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Pedro achava-se acamada, com febre. E logo então, quando chegaram na casa, falaram a respeito dela. Lá quando chegaram na casa, falaram a respeito dessa mulher. Então, meus irmãos, algumas lições que podemos aprender com a cura da sogra de Pedro. Primeira lição, os discípulos falaram com Jesus a respeito dela. O verso 30 nos diz muito bem isso. Falaram a respeito. Nós devemos também contar para Jesus aquilo que nos aflige. Ele é o nosso melhor amigo. Os discípulos têm intimidade com Jesus. E quando Jesus chegou naquela casa, eles não esconderam a mulher enferma, impossibilitada, a mulher ardendo em febre. Poderia muito bem fechar num quarto. Fica aí quietinha. Jesus está aqui conosco, mas fica aí. Nós vamos aqui fazer uma reunião, beleza? Não, eles falaram a respeito dessa mulher. Porque Jesus é um amigo. Ele é compassivo, ele é misericordioso. Quando ficamos doentes, logo nós procuramos quem? Um médico. Quando estamos com uma causa na justiça, logo procuramos um advogado para lutar pela nossa causa. Quando precisamos de uma ajuda, quem nós procuramos? Um amigo. Eu estou precisando de uma ajuda, eu vou atrás de um amigo. No entanto, meus queridos, quando precisamos de ajuda, nós precisamos, acima de tudo, em qualquer circunstância, devemos procurar o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso maior amigo. Ele é aquele que nos socorre. A Bíblia vai dizer que Ele é médico, a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso advogado, e a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso melhor amigo. Em toda e qualquer circunstância, você deve levar tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que está tirando a sua paz, tudo aquilo que te deixa ansioso, não importa qual seja. Aqui nós percebemos que quando eles chegaram na casa, os discípulos foram falar a respeito da sogra de Pedro, a situação dela. Então, se alguém está enferma, se você está passando, fale com Jesus a respeito dessa situação. Busque ajuda em Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, o Pai Celeste sabe o que vocês precisam. Ou outra palavra bíblica diz, clama a mim e responder-te-ei. A própria palavra nos dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Quando Jesus ouviu sobre a mulher que estava acamada, impossibilitada de servir, sem poder fazer nada para mudar a sua situação, o Evangelho de Marcos nos diz que Jesus se aproximou dela. Então, ao ouvir isso, então aproximou-se ele desta mulher. Perceba, ela estava acamada, impossibilitada de servir, sem poder fazer nada para mudar a situação. Tem hora que nós estamos assim, na cama, impossibilitados. Você vê na situação e fala assim, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada para mudar a situação. Eu estou na cama, você fica só na cama. Por que na cama? Nós só ficamos na cama quando nós olhamos para o problema e fala, mesmo que se eu levantar, eu não vou conseguir fazer nada. E você prefere ficar lá do que fazer alguma coisa. Porque você não enxerga a saída. Então você fica impossibilitado de mudar a situação da sua vida. Mas quando eles falam a respeito dessa mulher, não foi nem ela que gritou. Os amigos falaram a respeito, os discípulos falaram a respeito. Jesus escuta, então ele se aproxima dela. Jesus se aproxima daqueles que estão impossibilitados de se aproximar dele. É Jesus quem se aproxima. Quando a humanidade estava impossibilitada de se aproximar de Deus, Deus então ele se aproximou da humanidade. Há uma distância, havia uma barreira entre Deus e a humanidade. Mas quando havia uma impossibilidade, Jesus é quem foi, se aproximou, desceu até nós, em forma de uma criança, encarnou em carne, homem, e começou a se aproximar de homens e mulheres, trazendo a cura, libertação e transformação. Jesus se aproxima de nós. Ele foi ao encontro dela, ele tomou-a pela mão.
Jesus não somente vai até nós, mas nos toma pela mão como sinal de amor, cuidado e força. Ele não somente se aproxima da humanidade. Ele não somente anda no meio do povo. Ele não somente se aproxima de nós, mas sabe o que Jesus faz? Ele estende a sua mão. Uma coisa é eu gritar bem longe, ô, levanta, não fica sentado, pode levantar, você tem força, vai, você consegue. A pessoa olha, será? Não. Ele vai, ele se aproxima. E quando ele se aproxima bem pertinho, ele faz o quê? Ele pega bem na mão, ele segura, ele começa a nos levantar. Como é bom quando alguém segura na nossa mão, fala assim, eu estou contigo. Vem, eu estou segurando você, pode vir. Esse segurar na mão dá o significado de carinho, cuidado, segurança. Ele se aproxima e pega na mão dela, ela pode sentir as mãos de Jesus, ela pode sentir aquele cuidado, ela pode sentir a autoridade de quem está falando assim, vem, eu estou contigo. Quando Pedro está afundando no mar ali, está se afogando, ele estende a sua mão para segurar Pedro. Jesus não só se aproximou de nós, mas ele vem para estender a sua mão e nos tocar e falar assim, vem, levanta. E como é bom sentir, às vezes, quando a gente está orando, quando a gente fecha os nossos olhos, parece que uma mão está nos erguendo, fala assim, vem. Você já sentiu isso? Você já esteve orando e alguém sentia aquela mão, aquele toque na sua cabeça, no seu coração, um abraço de Jesus. É isso que Jesus faz conosco. Ele foi ao encontro dela, ele tomou-a pela mão e a febre a deixou. A cura da sogra de Pedro foi imediata e total. Isso nós aprendemos que nenhuma enfermidade pode resistir o poder de Jesus quando Ele quer. Ele curou o homem possesso na sinagoga e agora cura o homem na casa de Pedro. Foi lá na sinagoga, Ele curou, libertou. Ele foi na casa, Ele libertou. Onde nós formos, nós temos que levar Jesus. Nós temos que ir com o Espírito Santo. Não é só na igreja. O Espírito Santo deve nos acompanhar a todo momento. Você deve louvar o Senhor tanto na igreja quanto na sua casa. Segunda lição que nós aprendemos, quando Jesus toca, as doenças desaparecem, somos fortalecidos e somos abençoados. Verso 3 nos diz que ele tocou aquela mulher, aproximou, tomou pela mão e a febre a deixou. Mateus 8:3 vai nos dizer que ao descer do monte, um homem com lepra aproximou de Jesus e disse, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão a ele, tocou. E logo ele ficou curado. Um homem leproso, excluído. Mas quando ele desce e fala, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu pode me libertar. Jesus vai lá, toca, e a pele dele se torna como de um bebê, limpa, curada. Quando Jesus toca os mortos ressuscitam. Lucas 7,14 vai nos dizer assim, sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar, e aquele filho, a qual a mãe tinha perdido, agora a mãe consegue encontrar novamente. Ressurreição. Sabe o que eu percebo nisso? Quando Jesus nos toca, Ele levanta aquele que está morto. Todos nós estávamos mortos no pecado, nas trevas. Mas ao ser tocado por Jesus, Ele nos levanta, Ele nos ressuscita. E aquela mãe que chorava pelo seu filho, por ter perdido o seu filho, agora com o toque de Jesus consegue encontrar o seu filho. Um dia nós veremos isso. Aqueles que receberem o toque de Jesus, ressuscitarão no último dia. E tudo aquilo que nós perdemos nesta vida, um dia nós encontraremos com Cristo. Quando Jesus toca, somos também abençoados. Marcos 10, versículo 13, versículo 16 nos diz assim. E traziam-lhe meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam o que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os meninos, os pequeninos a mim, e não os impeçais,
porque de tais é o reino de Deus. E tomando em seus braços, impondo-lhe a mão, ele fez o quê? Os abençoou. Quando Jesus toca, ele cura, ele ressuscita, mas ele também abençoa. Nós só somos abençoados porque recebemos um toque de cura. Quando Jesus vem até nós, aproxima de nós, ele nos cura da enfermidade mortal, de uma ferida mortal, que é o pecado. Ele nos cura, ele paga a nossa dívida e ele nos abençoa. Já dizia meu professor, o abençoado. E a gente fala, por que abençoado? Porque em Cristo nós somos mais do que abençoados, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo ele nos toca e nos abençoa, somos felizes, bem-aventurados. E última lição que nós aprendemos com a sogra de Pedro. Ele foi ao encontro dela, ele tomou-a pela mão, a febre a deixou, então passou ela a servi-lo. O verso 31 nos relata isso. Ela se levantou para servi-los, passando ela a servi-los. Olha que lição maravilhosa. Qual seria a sua atitude se você está acamada, impossibilitada, ardendo em febre, alguns dias, Jesus chega em você, toca, a febre o deixa, obrigado, Jesus. Muitos de nós hoje sabe o que iríamos fazer? Agora eu vou ficar de repouso. Jesus, muito obrigado pela cura, mas agora eu vou dormir um pouco, eu vou ficar na minha casa. Vai que eu começo a servi-los, vocês, a começar a trabalhar e me dá uma recaída. Vai que eu perca a força novamente. Então, para evitar qualquer coisa, eu vou ficar aqui na cama. E se eu tiver certeza mesmo que eu estou bom depois de uma semana, aí eu volto. Aí eu começo. Ela não ficou molinha na cama, não ficou com medo de piorar. Tem gente que é assim, Deus cura, mas vai que eu pioro. Eu não vou não. Eu não vou para a igreja não, porque vai que eu pioro. Deus me curou, eu sei que Deus cura, mas vai que acontece de novo. Eu vou ficar em casa. Eu não vou orar. Qualquer coisa se torna difícil. Fica se fazendo de coitadinha, mas esta mulher, que nós não sabemos o nome, ela se levantou para servir a Jesus e aos seus discípulos. Preste bem atenção. Isso é para a vida. Não há melhor forma de agradecimento do que estar disposto a servir aquele que nos abençoou. Não há melhor forma de demonstrar agradecimento do que pelo serviço. Mostramos o nosso agradecimento servindo uns aos outros e a Deus. Muitas pessoas, quando recebem algo, dizem muito obrigado. Mas muito obrigado está valendo. Mas quando você é grato mesmo, quando o teu coração está transbordando de gratidão, você olha para a pessoa que tanto te ajudou. Eu vou lembrar aqui do exemplo da irmã Helena, está ali no fundo. Ela já me contou um testemunho já, como ela se converteu. Ela, no acidente da Elaine, né, irmã Helena? E ela no carro, ela orou, Senhor, protege a minha filha, se você me proteger a minha filha, eu vou te servir, eu vou para a tua casa e eu vou ser evangélica. Quando chegou, Deus sim restaurou, protegeu, guardou, e ela está aqui até hoje. Gratidão a Deus. Deus realizou o que ela tanto almejou, tanto desejou. Em resposta, agora eu não saio mais da tua casa. Agora eu vou viver. Agora eu vou para a tua casa todos os dias. Quando Deus faz algo para nós, nós não queremos fazer outra coisa, senão servir o nosso Deus. Eu me lembro também de um meu amigo que sempre me ensinava, me ajudava em tudo. Era um pai para mim. Paulo Esper. Em gratidão a Deus, em gratidão a ele, o que eu fazia? Eu ia onde ele estava. E se ele estava passando pano na igreja, eu queria ajudar. Servindo ele da melhor, ajudando de qualquer maneira. Se ele tinha que pintar a casa, eu estou lá. Não precisava nem falar muito. Eu preciso pintar a casa. Quer ajuda? Toma lá. Por quê? Porque eu era grato. E uma forma de eu demonstrar tudo que ele fazia por mim é servindo ele. É fazendo o bem para ele, servindo de qualquer maneira. A gratidão autêntica me leva a servir, pois no coração de que experimentou a graça de Deus, deseja voltar para Deus e para os outros, servir a Deus e a outros. Um coração grato, um coração que foi tocado pela graça de Deus, ama servir a Deus e a outros. No seminário sempre falávamos, quem não serve, não serve. Quem não serve o próximo e a Jesus, não é servo.
E se não é servo de Deus, se não trabalha para Deus, não serve para o reino de Deus. Em forma de agradecimento, Noé, ao sair da arca, o que ele faz? Ele oferece um sacrifício. Ele oferece um sacrifício ao Senhor. Em forma de agradecimento, Senhor, muito obrigado porque eu vejo hoje minha família salva aqui. E quando ele sai da arca, ele vê assim a terra seca. Deus, muito obrigado. Me pega um animal. Senhor, eu te ofereço esse sacrifício em gratidão a ti. Serviço. Quando mulheres, ao serem curadas e libertas por Jesus, começam a servi-lo. Lucas 8, 1 e 3 nos diz sobre isso. E diz assim: e aconteceu depois disso, que andavam em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. E 12 iam com ele, os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher do procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Então os discípulos que acompanhavam Jesus, mas além dos discípulos, muitas outras mulheres que foram curadas, foram libertas. Por que elas faziam isso? Elas tinham prazer no servir a Jesus. Os nomes dela muitas vezes não eram nem lembrados. Por quê? Porque foram curadas, mulheres que foram curadas, mulheres que foram libertadas, e elas estavam acompanhando para servir Jesus e os seus discípulos. Elas serviam Jesus com seus bens, elas faziam parte da prática do ministério. O que Jesus precisava, elas estavam ali, ajudando aqueles homens. A gente sabe, né? Que 12 homens, sozinho, o que ia fazer? Claro, tinha as mulheres em volta ali. O homem não sabe fazer nada direito, precisa das mulheres, ajuda. Claro que sempre os evangelistas, os discípulos, tiveram seus nomes mais gravados. Mas nos 3 anos do ministério de Jesus, estavam sim as mulheres ali, prestando assistência àquelas pessoas, aos discípulos, a Jesus, cuidando, serviam Jesus com seus bens, com suas fazendas. Então percebam, meus queridos, quem recebe o toque de Jesus, deixa de ser inútil para ser servo, útil para a glória de Deus. Se você era inútil, acamado, impossibilitado de fazer qualquer coisa, Jesus, ele se aproxima de nós. Jesus, ele nos toca. Jesus, ele nos cura. Ele tira a nossa doença. E agora, no reino de Deus, só tem pessoas que são úteis. Pessoas inúteis não servem. Pessoas que não querem fazer nada não servem. Mas se você é grato pelo toque de Deus, então você entende, em resposta à sua gratidão, tudo que Deus fez, você vai servi-lo. Perceba, quem não está disposto a servir e não serve, é porque não é grato. Quem não é grato é porque não recebeu o toque do milagre do perdão. Quem não recebeu o perdão é porque não foi salvo. Porque quem foi salvo recebeu o perdão. Quem recebeu o perdão recebeu o toque. E quem recebeu esse toque de cura não consegue ficar parado. Quer agradecer, quer fazer tudo para Deus pelo aquele toque tão maravilhoso que Ele nos fez. Quer ir para a casa do Senhor mesmo com chuva, com trovada. Eu não vou deixar. É no domingo, eu quero ir para casa. Eu quero fazer alguma coisa para a obra de Deus. Eu me lembro que eu queria fazer tudo. Juntar cadeira, me dá a oportunidade de juntar cadeira. Me deixa arrumar as cadeiras, pelo amor de Deus. Eu chegava no culto antes, simplesmente para arrumar, alinhar as cadeiras. Me deixa, vai fechar, deixa eu fechar. Deixa eu fazer isso, me deixa fazer alguma coisa. Me ensina. Eu quero fazer alguma coisa. Eu não quero ficar parado, me incomoda. O seminarista no AB estava aqui. Ele e o Gabriel. Primeira coisa que ele me perguntou, quando ele chegou aqui domingo, na hora do ensaio. Ele sentou e já levantou. Pastor, o que precisa? Eu não consigo ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Precisa de alguma coisa? Me deixa eu ajudar. A gente quer fazer alguma coisa para a obra de Deus, porque a gente é grato. A gente quer ser útil. A gente quer fazer algo. O fato de passarmos a servir significa que o milagre da salvação aconteceu em nossas vidas. Aconteceu em nossas vidas. E o nosso trabalho agora é para o Senhor, é o nosso servir, é a prova real da nossa conversão de que somos filhos de Deus. Porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para servir. A palavra de Deus, somos criados em Cristo Jesus para o quê? Para ficar parado? Não, para servir.
É a prova, você trabalhando, você servindo a Deus. Tem gente que serve por obrigação, porque é mandado. Isso dá raiva. A gente tem que ver quando é espontâneo esse desejo de servir. É porque foi transformado. Fala assim, essa pessoa foi transformada, não pode. Tem que parar ela, tem que ajudar ela. Calma. Guarde um pouquinho, porque você tem uma vida toda para servir o Senhor. Tem muita gente aí dizendo que é grato a Deus, mas não serve a Deus. Tem muita gente aí por aí dizendo gratidão a Deus, mas é incapaz de fazer alguma coisa na obra de Deus. Ah, eu sou grata a Deus, Deus me libertou. Vamos fazer isso? Vamos fazer uma marmita? Vamos fazer um evangelismo na rua? Vamos fazer uma campanha sobre isso? Vamos fazer uma oração na igreja pelas pessoas? Ah, não posso. Ah, eu tenho esse compromisso. Ah, eu tenho aquilo. Ah, eu não dizimo. Ah, eu não oferto. Ah, eu não vou fazer isso na obra de Deus. Ah, eu não vou trabalhar ali, vamos lavar a calçada que está precisando, vamos pintar, ah, não vou. Sempre tem uma desculpa. Só quer sentar, ouvir e ir embora. Como se a igreja fosse um lugar de você comprar a tua bênção, ouvir, pronto, abençoei, vou embora. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para servir, para ajudar o próximo, servir a Deus. Porque falar, a gente sabe que até papagaio repete. Mas a verdadeira gratidão é demonstrar na disponibilidade do servir. É tão importante servir que o próprio Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem, Jesus Cristo, o Senhor do mundo, ele veio para servir e lavou os pés dos seus discípulos. Por que ele fez tudo isso? Em gratidão ao Pai, em amor ao Pai. Porque a sua vontade consistia em fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, façamos como a sogra de Pedro. Jesus aproximou de nós, tocou em nosso íntimo, ele repreendeu o mal que nos afligia, que nos assolava. E em resposta aí devemos nos levantar e começar a servir a Senhor, o Senhor de todo o nosso coração. Você tem servido o Senhor? Você serve a tua casa, você serve o seu patrão, você serve a sua família. Mas quanto tempo você tem feito alguma coisa para a obra de Deus? Ah, eu tenho vindo ao culto. Eu tenho sentado na cadeira e tenho ouvido o pastor, eu tenho escutado os louvores. Isso é serviço? Isso é adoração. Mas e serviço? Servir ao Senhor, fazer alguma coisa para a obra de Deus. O que você tem feito? Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E o que você tem feito para Ele, então, em resposta à gratidão que você tem por Ele? Porque quando somos gratos a alguma pessoa, nós queremos fazer tudo para essa pessoa. Eu sou grato à minha mãe, o que a gente faz? Uma pessoa que é grata à mãe. Quando ela precisa, ele vai lá, vai na casa, vai cuidar da mãe, vai cuidar do pai. Quando a pessoa não é grata no pai ou à mãe, abandona. Deixa quieto, mas quando a pessoa é grata mesmo por tudo que a mãe fez, lutou, a gente quer fazer tudo, a gente vai servir. A gente deixa os nossos afazeres para a mãe, para o pai. São pessoas, carne e ossos como nós. E agora para Deus, um Deus que deixa a sua glória e vem e morre por nós. Nós temos que muitas vezes deixar as nossas coisas, prioridade das nossas coisas, e servir ao Senhor. Assim como muitos homens serviram. Confie agora mesmo a sua vida a Jesus. Ele se aproxima de nós nesse momento. Neste momento, Ele pode nos curar. Ele pode dar uma nova vida a cada um de nós nesta manhã. Ele pode nos abençoar. Ele pode nos levantar. Ele pode te levantar. Para que você viva uma vida de gratidão ao Senhor, o servindo de todo o coração. Oremos neste momento. Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos nesta manhã. Nessa manhã, Senhor, ouvimos, queremos ser gratos a Ti. Mas a pergunta, Senhor, que nos incomoda, o que eu tenho feito na Tua obra? A pergunta que tanto o Senhor nos diz nesta manhã, será que eu tenho sido grato mesmo ao Senhor? O Senhor tem nos dado emprego,
O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor nos deu a vida. O Senhor, quando nós clamamos, o Senhor nos responde. Mas quando a tua obra precisa de alguma coisa, logo a gente reclama. Logo a gente arruma outro compromisso. Logo a gente fala que não pode. Somos sanguessugas. Queremos sugar, queremos sugar, queremos sugar. Achamos muito. Muitas pessoas acham. Eu sou dizimista, não preciso fazer mais nada. Já ajudo no clube. Já pago a minha mensalidade. Há uma diferença de quem faz isso por obrigação, há uma diferença quem faz isso com gratidão ao Senhor. Assim como a irmã Sônia, ao tirar a oferta e agradece ao Senhor, qualquer ela pega e agradece, e ela faz isso em gratidão ao Senhor, ela tem prazer. Quando nós fazemos alguma coisa na casa, na obra do Senhor, vamos fazer um evangelismo, pastor, eu estou ajudando tal pessoa, eu estou evangelizando, eu estou fazendo uma célula em minha casa, eu estou fazendo um grupo de estudo na minha casa. Pastor, nós estamos fazendo uma campanha de agasalhos, vamos fazer. O que precisa nessa igreja? Hoje eu tenho uma folga, vamos lá. As mulheres que foram tocadas serviam Jesus prestando assistência aos discípulos. Serviam a eles com suas fazendas. Você não tem fazenda? Eu também não tenho. Mas eu sirvo o Senhor com o que eu tenho. Eu não preciso ter 10 talentos. Se você tiver 1 talento e não fazer nada, vai vir um Senhor e vai falar assim: ah, é? Você não multiplicou esse talento? Você quis esconder e ficar sentado? Maldito. Até o que você não tem será tirado. Mas quando você pega o pouco que você tem e começa a pegar esse pouco e trabalhar para quando o Senhor voltar, você multiplicar esse pouco. Bom servo e fiel. Quando Deus te cura, levante-se e comece a servir o Senhor. É grato diz a Ele: Senhor, eu quero fazer mais para a Tua obra. Eu não quero ser um inútil na Tua obra, porque quem é inútil vai queimar no fogo do inferno. Senhor, eu quero ser útil. Eu quero trabalhar na Tua casa. Eu quero trabalhar para o Teu reino. Eu quero ser luz neste mundo. Me desperta, que eu possa falar do Teu amor na rua, para os meus amigos, que eu possa evangelizar. Se eu tiver que entregar papelzinho de evangelismo, eu vou entregar. Eu quero fazer algo para o Senhor. Me mostra o que eu posso fazer, deixa eu fazer. Em nome de Jesus, oramos encerrando este culto. Você que trouxe o dízimo, a sua oferta, estaremos orando por eles. Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas pessoas que têm levantado por fazer algo na Tua casa e têm ofertado com alegria, gratidão, porque por meio dessas ofertas, desses dízimos, Senhor, a Tua obra tem dado continuidade. Então muitas vezes a assistência que podemos fazer, muita coisa na Tua casa, melhoria, Deus. Eu sei que muitos aqui não é obrigação, Pai, eu sei que todos fazem aqui com gratidão no coração. Porque o Senhor tem dado um trabalho, você tem dado serviço, saúde. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem me abrido as portas, tem me dado capacidade. Senhor, nós queremos fazer mais para a Tua casa. Nós fazemos entregando aqui, Senhor, nós vamos trazendo gasofilaço, Pai, a nossa oferta. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado e eu posso ofertar na sua casa. É gratidão, é alegria, é gozo no coração. Senhor, abençoe cada um nessa manhã. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos vós, desde agora e para todos sempre.